Fala galera, passando aqui para dar um breve recado para vocês. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 80 vira 160, indicando um amigo aí, por exemplo, você ganha R$20 para apostar. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$1.200. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, recebi até algumas informações agora que eu não conhecia. Então, vou querer dar alguns passos para trás para a gente chegar no atual momento hoje, né? 2022, 21 e 20, que é 21 e 22, que é o período do Jorge Salgado. Me dá o teu relato de como é o dia a dia da política do Vasco. Porque a impressão que todos temos, olhando de fora, até quem não é vascaíno, que aquilo lá é um pandemônio. E pela sua experiência já da período do Roberto, agora no período do Salgado, a visão do Roberto, por que o Vasco politicamente é esse clube tão confuso, com tanto ódio? Eu acho que o Vasco, ele teve, durante os anos Eurico Miranda, uma pouca democratização, né? Quer dizer, foi um ambiente muito controlado, né, com as chapas, um conselho deliberativo que obedecia, né, um líder carismático, um líder que realmente tinha uma importância muito grande, teve uma importância muito grande na história do clube, mas teve uma série de aspectos negativos, entendo eu, na condução da presidência, inclusive na influência daquela situação lamentável que foi a eleição do Campelo pelo Conselho Deliberativo, quando as urnas tinham escolhido como presidente o Júlio Brandt. Sem aqui fazer qualquer juízo de valor, até porque originariamente eu estava chamado pelo Nelson Rocha como conselheiro da chapa do Campelo, né? E eles se juntaram num determinado momento, eu continuei ali como conselheiro, e foi uma eleição que realmente eu acho que ali foi um marco muito negativo para a história política do Vasco, né? Aquela eleição acabou sendo uma resposta ruim para o eleitor, né, para o sócio vascaíno, porque mostrou que a vontade dele não foi observada pelos conselheiros, e muito ruim para o presidente Campelo, porque depois ele se rompeu com aquelas pessoas que apoiaram ele, ele passou o mandato inteiro sendo chantageado, impeachment e um processo realmente político que acaba, obviamente, refletindo e repercutindo negativamente no desempenho esportivo do clube, na capacidade de levantamento de recursos, na própria simpatia, né, do público em geral pelo clube, né? Então isso foi muito ruim. E isso eu acho que quando você tem uma pessoa muito forte, que era o Eurico, e quando a base política ele acaba não estando mais, houve uma certa pulverização em muitos grupos políticos, né? Então o Vasco ainda não conseguiu encontrar uma liderança política com uma força que aglutine esses diversos grupos, né? Então a gente hoje vive, mesmo tendo um grupo majoritário de situação, esse grupo é formado por vários subgrupos, né? E isso cria muito debate, muita confusão. Por outro lado, Diego, eu vou te dizer o seguinte, esse Conselho Deliberativo é o melhor que eu já participei em todos esses anos. Então, mesmo com as diferenças e as discussões, você vê um conselho preparado, um conselho disposto a discutir as questões relevantes, não é? Então eu confio muito na capacidade desse conselho de conduzir com elegância, bom nível e com um debate realmente importante as questões políticas do Vasco. Mas por que o Vasco tem tanto grupo político e subgrupos e outra? Eu vejo que no Vasco, durante muitos anos, até hoje, a gente vive a guerra do nós contra eles, do ataque pessoal, e discute-se muito projeto. Aonde, na sua visão do período que você participou, porque a gente não sabe, o clube tem mais de 120 anos, mas por que tem tanto ódio no Vasco e tanto grupo? Porque o Vasco, eu cheguei a ver até uma matéria que tem mais grupo político do que partido político no Brasil, é um negócio assim assustador. Aí, sinceramente, eu não sei te explicar, talvez por faltar uma liderança mais aglutinadora desses grupos, né? Então você tem os grupos que vão se formando, são amigos, são torcedores, são pessoas que se reúnem, alguns são ligados ao ambiente de trabalho, o caso da Petro Vasco, da Desenvolve Vasco, quer dizer, as pessoas
se unem ali e não conseguem ter uma união mais ampla, não é? Mas eu acho que isso é um processo que é natural num clube que desperta tantas emoções como o Vasco, um clube muito castigado, muito sofrido como o Vasco nos últimos anos, né? E uma coisa acho que muito importante a gente está vendo nessa gestão é que há muito tempo é duro dizer isso, mas há muito tempo você não tem uma gestão que não precisa do Vasco para viver, né? Porque o que a gente sempre viu muito foi um certo oportunismo em relação à estrutura do clube, não é? Em relação a viver com... A gente ouve, né, situações em que as pessoas se valiam do clube para poder retirar recursos, etc. E isso não existe, né? Isso a gente pode ter toda a certeza que não existe, seja na gestão, seja no próprio conselho. Então isso dá uma tranquilidade, eu acho, para a gente ver que dias melhores estão vindo, já vieram, né? E o fato de ter vários grupos é do jogo, eu acho, né? Não vejo tanto esse problema, desde que, obviamente, esses grupos se articulem. Você quer ver um exemplo? E aí eu posso te falar quando começou essa discussão de SAF, né? Nenhuma proposta ainda em concreto do Vasco, mas a própria legislação, quando ela surgiu, a gente estava ainda nos rescaldos de pandemia e fizemos várias reuniões com todos os grupos políticos, né? Eu participei delas para explicar o que era a lei da SAF, o que significava constituir uma sociedade anônima do futebol, que caminhos deveriam se trilhar para chegar a isso, quais as virtudes, né, os aspectos positivos dela em relação ao Vasco. E nessa conversa com todos esses diversos grupos políticos, foram aparecendo figuras muito capazes de auxiliar nesse processo, né, muito interessadas nessa discussão, com uma formação econômica, jurídica, de marketing, enfim, que viram no projeto uma questão interessante, e foram justamente essas pessoas, ou a maioria esmagadora delas, que vieram a compor a comissão que eu presidi no Conselho Deliberativo, que analisou os contratos. Então eu vejo até com essa pluralidade de grupos um aspecto que foi muito positivo, né? Então eu não sei, eu acho que o que é importante é você ter boa educação, saber levar as suas opiniões, né, sem acusações infundadas e discutir as questões em alto nível. Isso é positivo. Eu acho que o Vasco cresceu e aprendeu muito nesse processo.